Olá, boa tarde. Vira e mexe, a gente escuta algum caso de xingamento que tem como pano de fundo a cor da pele. Recentemente, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma estagiária foi chamada de macaca pela chefe dela. Uma situação constrangedora e que foi parar na justiça. E no Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre injúria racial no ambiente de trabalho. E você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça cria Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Ele será presidido pelo próprio ministro Luiz Fux. Incêndio no Pantanal. Justiça do Mato Grosso ajuda comunidades ribeirinhas. E ainda compra de votos retratada na arte. Compositor Alcimar Monteiro fala sobre a música que escreveu há 10 anos e que permanece atual. Amigo, não venda seu voto, você vai se arrepender. Porque quem compra seu voto não faz nada por você. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para garantir que os princípios dos direitos humanos sejam respeitados dentro do Poder Judiciário. O Observatório dos Direitos Humanos será presidido pelo presidente do Conselho, ministro Luiz Fux. Os direitos humanos são aqueles que devem ser garantidos a todos, sem distinção de cor, raça, etnia, religião ou qualquer discriminação, para que haja igualdade de condições. Entre esses direitos básicos estão a vida, a liberdade de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação. Eles estão previstos na Constituição Federal Brasileira e em acordos que o Brasil assinou com outros países. A garantia desses direitos foi apontada pelo ministro Luiz Fux como uma das prioridades de sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. No discurso de posse, ele anunciou a criação do observatório. Como forma de criar um canal permanente para o diálogo entre o judiciário e a sociedade civil, criaremos o Observatório de Direitos Humanos, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, com a participação de lideranças nacionais. A sociedade civil terá, assim, voz para propor iniciativas a serem adotadas por toda a justiça brasileira em matéria de direitos humanos. Uma semana após anunciar a criação do observatório, o grupo de trabalho foi instituído no Conselho Nacional de Justiça. Ele será presidido pelo próprio ministro Luiz Fux e formado por conselheiros do CNJ, profissionais acadêmicos, sociedade civil e entidades com experiência no assunto. Eles vão discutir como os direitos humanos estão sendo aplicados no âmbito do judiciário e propor melhorias. O presidente do Conselho Nacional de Justiça pretende, se necessários, ultrapassar fronteiras e articular também com instituições internacionais que atuem na área de proteção aos direitos humanos. E esta semana, os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que abrigam a área brasileira do Pantanal, decretaram estado de emergência em razão dos incêndios. E para tentar amenizar um pouco o sofrimento das famílias ribeirinhas, o Poder Judiciário de Mato Grosso visita a região e leva ajuda para quem precisa. Acompanhe agora na reportagem. Mato Grosso vive a pior seca das últimas décadas. O Pantanal queima, o fogo destrói a fauna e flora. As chamas já atingiram em Mato Grosso mais de 2.300.000 hectares do bioma, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área queimada equivale a quase 3 vezes a região metropolitana de São Paulo. E por conta dos incêndios florestais, Mato Grosso decretou estado de calamidade. E quem vive na região também sofre com a fumaça. Quase 70 famílias do Pantanal mato-grossense receberam ajuda do Poder Judiciário. O programa Justiça Comunitária e instituições parceiras distribuíram quase 1.500 quilos de alimentos e roupas. Doação que faz a diferença nesse período crítico. Está muita fumaça no Pantanal, muita queimada. Tem muitos pescadores que precisam agora, porque o rio está muito seco. O Sacolão veio numa boa hora, está nos ajudando. Para chegar até as famílias pantaneiras, a equipe do Judiciário de Mato Grosso vai de barco. A Justiça Comunitária se fazendo presente no Pantanal, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incêndios. A situação aqui, lamentavelmente, é calamitosa. É uma boa reflexão para que nós
possamos pensar no futuro, no bioma Pantanal e mais que isso, trazer novamente alento, a justiça comunitária fazendo a diferença na vida de muita gente. Essa ação dessa distribuição através do Tribunal de Justiça, aquelas famílias que estão sendo afetadas no Pantanal, ela é de extrema importância porque visa auxiliar, né, visa minimizar um pouco mais aquelas dificuldades enfrentadas pelos moradores, pelos pantaneiros que estão sofrendo na região. E a Justiça Federal autorizou a realização de uma operação para apurar fraudes na compra de camas hospitalares pelo governo do Tocantins. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou 6 mandados de busca e apreensão em Palmas, capital do estado, e em São Paulo. Segundo as investigações, a Secretaria de Saúde do Tocantins gastou R$13.300.000 na compra de 590 camas hospitalares automatizadas. Cada leito custou R$22.000, 227% mais caro que o valor cobrado pela própria empresa no mercado. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a Secretaria de Saúde do Estado fez exigências na licitação para limitar a compra a apenas um modelo fornecido por essa empresa. O valor pago a mais, sem necessidade, chega a R$7 milhões. Os investigados podem responder pelos crimes de fraude à licitação e peculato, que podem chegar aí a 16 anos de prisão. E o Ministério Público Federal pediu que seja mantida a prisão preventiva de 4 integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal presos na Operação Falso Negativo, que investiga suposto superfaturamento na compra de testes rápidos para a detecção da Covid-19. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. As defesas do secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo Filho, do ex-secretário adjunto da Gestão em Saúde, Eduardo Rego, do ex-subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Carmo, e do diretor do Laboratório Central de Saúde Pública, Jorge Antônio, pediram na Justiça a revogação da prisão preventiva. Os 4 foram presos na chamada Operação Falso Negativo, que investiga o suposto superfaturamento na compra de testes do novo coronavírus. O esquema causou um prejuízo de pelo menos R$18 milhões aos cofres públicos. Para o MPF, é importante manter a prisão dos envolvidos para garantir a ordem pública, o bom segmento das investigações e a aplicação da lei. Todos são investigados pelos crimes de fraudes à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa, formação de cartel e corrupção passiva e ativa. E você vai ver a seguir o que diz a lei sobre injúria racial. Assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. A Justiça Mineira determinou que uma estagiária de direito chamada de macaca pela chefe seja indenizada em R$6 mil. O caso foi caracterizado como injúria racial. Era para ser uma confraternização de um escritório de advocacia em Minas Gerais, mas acabou sendo uma situação que gerou constrangimento para a estagiária Maíra. A dona do escritório tinha me tirado no amigo oculto e, ao me apresentar, ela disse o seguinte termo: eu tirei a macaca do escritório. A Maíra vive fazendo macaquice. O escritório estava pegando fogo de trabalho e a Maíra lá sempre feliz, sempre alegre. Foi algo que me deixou muito pasma. Eu fiquei me questionando de por que aquilo ali tinha acontecido. Por se sentir humilhada, Maíra levou o caso à justiça. A chefe justificou que usou o termo como brincadeira para dizer que Maíra era uma pessoa divertida e engraçada. Ao julgar a situação, a juíza da Vara do Trabalho de Belo Horizonte determinou o pagamento de R$6 mil por danos morais à jovem. O advogado que cuidou do processo explica que, mesmo ocorrendo fora da empresa, o fato foi relacionado ao emprego da jovem. Por isso, foi julgado pela Justiça do Trabalho. A sentença é muito clara em consignar que há uma
A Justiça do Trabalho é sim competente para apreciar e julgar demandas que envolvam pedido de dano moral, desde que relacionados ao direito do trabalho, desde que decorrentes da relação de trabalho. E um ambiente de festa, de confraternização de final de ano, nada mais é do que uma extensão do ambiente laboral diário, de um escritório, de uma empresa, de uma fábrica. Explica ainda que a decisão se baseou também nos depoimentos de outros funcionários que testemunharam a situação. A questão de tratar-se de uma mera brincadeira foi completamente desconstituída pelo depoimento das testemunhas, claras em afirmar o desconforto e humilhação sofrido pela reclamante. Considerado um crime contra a honra, a injúria racial é descrita no Código Penal como ato de ofensa com base na cor de pele, etnia, religião, idade ou deficiência. A pena pode ser fixada em reclusão de 1 a 6 meses ou pagamento de multa. Casos como esse são mais comuns do que se imagina. Só em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 52 denúncias de injúria racial. De 2015 a 2020, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.068 denúncias de discriminação no trabalho em razão da origem, raça, cor ou etnia. Para apurar as violações, foram instaurados 479 inquéritos civis. Somente este ano, até o momento, já são 123 denúncias de injúria e 33 inquéritos civis sobre o tema. Estou muito satisfeita com a repercussão que isso deu. Eu acredito que esse tipo de comportamento não pode ter mais voz. Pois é, para repercutir esse assunto, eu converso agora com a procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, a doutora Elisiane Santos. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós acompanhamos ali a reportagem. No finalzinho, a Maíra, ela, até lamenta, espero que isso sirva de exemplo. A Maíra é bacharel em Direito, nós acompanhamos, muitas pessoas não conhecem os seus direitos e, infelizmente, as penas são brandas ainda, doutora, em relação a esse crime. Tem uma diferença também, Crime de injúria e racismo. Explica esse contexto para a gente, por favor. Sim, primeiro eu queria dizer, antes de entrar nessa distinção, até porque eu estou falando e minha atuação é na área trabalhista, que foi muito importante, e é muito importante essa iniciativa de demandar a Justiça do Trabalho e buscar a responsabilização civil trabalhista em situações que envolvam racismo no ambiente de trabalho. Essa classificação, entre injúria e racismo é a classificação penal, são os tipos penais que nós temos na legislação. E a pena para o crime de injúria, ela é mais branda do que a pena para o crime de racismo. Inclusive, existe uma discussão sobre esses casos chamados de injúria, que são aqueles que tratam de uma ofensa direta à pessoa, na forma de xingamentos, e que atingem a honra da pessoa, no sentido de que mesmo que seja direcionado a uma pessoa, ela atinge a toda a coletividade, Todos nós, pessoas negras, somos ofendidas também, e esse tipo de prática atinge a todos, Mas a legislação brasileira ainda tem esses tipos penais distintos, Então, o crime de racismo, ele está previsto na lei CAO, que é a lei 7789, ele é imprescritível, as penas são maiores, e aí nós temos tipos bem específicos, inclusive envolvendo a relação de trabalho. Mas o que é importante nós pensarmos é que dentro da relação de trabalho, uma vez que houve uma prática racista, esta empresa, ela deve ser demandada porque a empresa precisa manter um ambiente de trabalho livre de qualquer situação de discriminação e de racismo, Então, a empresa precisa ter uma política também, de não tolerância, de tolerância zero a qualquer prática racista cometida, seja por superiores hierárquicos ou por qualquer pessoa dentro do ambiente laboral, e de prevenção a essas ocorrências no ambiente de trabalho. Pois é, a gente está falando sobre essa questão trabalhista, e me chamou a atenção na reportagem o número de denúncias
esse número é muito pequeno, tendo em vista o que a gente observa na sociedade, em todos os ambientes, né? Às vezes o trabalhador, ele se sente ali acuado, ele fica com medo de denunciar qualquer caso, né? O que ele precisa fazer? As testemunhas, os colegas de trabalho podem ajudar também? Essa denúncia pode ser anônima? Sim, lamentavelmente, né, como foi colocado no relato, né, não é incomum esse tipo de ocorrência, mas ainda são poucas as denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho, inclusive em razão, né, de se associar muito fortemente a questão racial com o crime e com a atuação na área criminal, mas se esquece dessa repercussão na área trabalhista. Então, é importante que essa denúncia chegue. O site para denúncias do Ministério Público do Trabalho é www.mpt.mp.br. Tá? Esse é o site para todo o Brasil, dentro do campo denúncias, né? Cada pessoa pode informar a localidade e vai ser distribuído. E o importante é que tenha um relato mínimo, né, dos fatos, com possíveis testemunhas. Se houver algum tipo de gravação, né, em relação a essas situações, é uma prova também que tem sido admitida, porque às vezes é a única forma que a pessoa tem de demonstrar, né, a situação por ela vivenciada. Então, todas as provas que sejam possíveis, né, de orientar essa denúncia, elas são importantes. E, independentemente disso, o Ministério Público do Trabalho vai investigar a situação do ponto de vista de toda a questão empresarial, né? Então, além da possibilidade, né, que uma pessoa que foi vítima, né, dessa prática racista, além de buscar essa responsabilização penal, além de buscar uma responsabilização na esfera individual, né, o Ministério Público do Trabalho pode ser acionado para buscar a reparação dos danos morais coletivos que foram causados por essa situação, e também fazer com que a empresa, né, se comprometa, através de um termo de ajustamento de conduta ou de uma ação civil pública, a desenvolver ações, né, internas na organização empresarial que evitem a ocorrência dessas práticas, fazendo, por exemplo, sensibilizações dentro da empresa, prevendo punições, né, para pessoas que tenham essa prática dentro da organização empresarial. Então, a empresa precisa combater o racismo dentro da sua organização, né? A empresa precisa ter uma prática antirracista também, uma política antirracista, de não admitir esse tipo de situação, que é uma situação que viola a honra, viola a dignidade, né, das pessoas atingidas, das pessoas negras atingidas e de nós todos e de toda a sociedade. Infelizmente, a gente está falando aqui sobre esse racismo estrutural, né? E que as empresas, a partir de decisões como essa, se conscientizem, não só a empresa, a sociedade. A gente está falando de punição e conscientização. Doutora Elisiane, muito obrigada pela sua entrevista. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada. E você vai ver a seguir, Lei de Proteção de Dados entra em vigor. Você vai saber o que muda daqui a pouco no próximo bloco. No campo penal, uma das maiores inovações promovidas pela Constituição de 1988 foi a introdução do artigo 93, em seu inciso 9º, que diz que toda decisão judicial deverá ser fundamentada, devidamente fundamentada. Isso faz com que injustiças sejam evitadas, pois, tecnicamente, o julgador deve explicar o porquê aquela decisão está sendo tomada. Entrou hoje em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é garantir mais segurança e transparência às informações pessoais coletadas por empresas públicas e privadas. Quem traz os detalhes do que muda é a repórter Fernanda Porto. A partir de agora, empresas e órgãos públicos terão que deixar muito claro para os usuários no Brasil de que forma será feita a coleta, o armazenamento e o uso de seus dados pessoais, entre outros detalhes.
Salvo algumas exceções, o titular dos dados terá o poder de consentir o seu uso ou não e poderá solicitar a exclusão das informações se achar necessário. Se a lei for desrespeitada, as empresas serão advertidas e multadas. Porém, as empresas terão um período para se adaptar e as penalidades pelo descumprimento da lei só passarão a ser aplicadas em agosto de 2021. As punições podem chegar até 2% do faturamento de empresas, sob o limite de até 50 milhões de reais. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, empossou o novo vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O ministro Mauro Campbell ocupará o cargo pelos próximos 2 anos. A eleição e a posse administrativa foram realizadas de forma virtual nesta quinta-feira, em sessão do Pleno do STJ. Apenas o ministro Og Fernandes já tinha sido empossado como diretor-geral da Infam no último dia 3. A escola é o órgão oficial de formação de magistrados brasileiros e que tem a responsabilidade de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos para ingresso, vitaliciamento e promoção na carreira de magistrado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou o importante papel da Infam em tornar a magistratura mais forte e qualificada e disse que está confiante na nova gestão. Esperamos e temos a certeza de que o ministro Og Fernandes, ao lado do ministro Mauro Campbell, irão realizar uma administração profícua, uma administração produtiva, mas, sobretudo, notável na capacitação dos magistrados brasileiros. Natural de Manaus, Mauro Campbell Marques começou a carreira como advogado no Rio de Janeiro. Tornou-se promotor e procurador de justiça do estado do Amazonas e, desde 2008, é ministro do STJ. Vou lutar muito e me esmerar sobremaneira para estar à altura do que a Infam e do que os magistrados nacionais aguardam da nossa Escola Nacional. A ideia do ministro Mauro é a minha ideia, é colocarmos a Escola da Magistratura sempre num patamar de excelência, como tem sido nas administrações anteriores. Na primeira semana à frente do STJ, Humberto Martins entregou à escola um espaço adicional que vai garantir a ampliação das instalações da Infam em mais de 40%. Agora vamos falar de música e justiça eleitoral. Um compositor brasileiro fez uma música que alerta sobre a compra de votos. 10 anos depois, essa letra permanece atual. Alcimar Monteiro, ele conversou com a repórter Renata Gorga, do Tribunal Superior Eleitoral. Falou sobre a ideia da música, sobre a carreira e a vida dele. Confira. Amigo, não venda seu voto, você vai se arrepender. Porque quem compra seu voto não faz nada por você. Engana todo mundo quando chega no poder. Passa 4 anos fazendo o povo sofrer. Isso já mudou. É impossível você enganar a todos por todo tempo. Não venda seu voto. Essa música foi gravada em 2010, quando o compositor se incomodou com a realidade brasileira do voto comprado. Essa música, na época, deu muito comentário negativo, inclusive sobre a minha pessoa, mas eu tinha plena consciência que era um grito de alerta, mesmo eu sabendo que estava gritando no deserto e que tudo um dia iria se encaixar e a gente teria um reencontro com a realidade e com a moralidade das eleições no nosso país. Dez anos depois, a letra ainda é atual e o recado foi dado. Porque, na minha concepção, se você consegue tirar 2 ou 3 pessoas desse sistema, você já sente que valeu a pena, porque esses 2 ou 3 passam para outros, outros para outros, e, de uma certa forma, isso forma uma corrente de conscientização que o voto é uma coisa sublime, tem que ser consciente.
O compositor da música é Alcimar Monteiro. Cearense, mas pernambucano de coração, ele tem 67 anos, 36 de carreira. É autor de 88 discos. Neto de cantador, sobrinho de sanfoneiro, ele também é cantor de frevo e de maracatu. Chega de prosa em vão, chega de prosa em vão, faça promessa para um santo. Eu gravei com Elba Ramalho, eu já gravei com Alceu Valença, com Fagner, com Zé Ramalho, eu já gravei com Marinês, com Luiz Gonzaga, já gravei com tanta gente. Mas foi Luiz Gonzaga, o rei do baião e cantor de ritmos nordestinos como xote e chachado, quem ajudou a definir o estilo próprio de Alcimar. Ele, de certa feita para mim, diz, olha, pode pegar um toco, bota uma sanfona no pé do toco, um chapéu de couro, bote o meu gibão e fotografe, sou eu. Então você tem que ter uma maneira de vestir que seja sua representatividade, porque daqui a pouco virá uma informação muito rápida. Olha como ele estava ligado no futuro, que é que são as redes sociais, que é a internet. E a visão de Gonzaga sobre o que ele ainda nem sabia que seriam as redes sociais segue com Alcimar até hoje. Hoje você vai para frente da câmera e tem que dizer o que você sente. E essa eleição com prioridade. É uma eleição feita pelo celular, por uma câmera, para que as pessoas saibam, te conheçam, sintam se você está mentindo ou está falando a verdade para elas. Então, é um momento de purificação das ideias e da representatividade. No embalo da música, dos conselhos de Alcimar, a gente fica por aqui, lembrando que voto não tem preço, voto tem consequência. Um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde. Tchau, tchau.